Eu vou adicionar na tela aí, porque temos uma informação importante da arbitragem para domingo. É ele? Flávio Ah, Rodrigues de Souza é o dono do apito. Queremos a novela. Esse aí. Ele apitou até bem Cruzeiro e Bahia, mas ele é o do mesmo Bahia do ano passado, que o Cruzeiro foi até a CBF. A comissão de arbitragem da CBF, ela flerta com a confusão, né? Tá definido. Vamos eles, aguardar o VAR, né? Tão importante quanto, né? Ainda mais aqui Eu no não futebol brasileiro. confesso que esse aí eu conheço pouco. É, é- igual ele você falou, foi o teve um jogo do ruim. Esse aí Esse é foi o um que o jogo ruim. Pressolano precisou. Pessolano. Quase pegou ele pelo colarinho lá, né, em Ah, Ele é Alagoas. um mas dos, ele é um dos que mais é protagonista, Baú, dos jogos, não só no Cruzeiro, mas assim, de forma geral, no Campeonato Brasileiro, é um que sempre termina os jogos, você sabe que ele era o árbitro, e aí normalmente não é por bons motivos, né? Eu mas aí pegar o tenho uma Pesolano de certa exemplo é. dificuldade. Pegar o Pesolano de exemplo é loucura. Ele brigou com todos os árbitros. Que isso, ele era tão tranquilo. Sabemos que o critério da arbitragem brasileira é não ter critério, porém, ele é um dos árbitros que a Rafa falou muito bem. Ele gosta de aparecer mais do que os atletas. Isso geralmente dá ruim. É aquele árbitro autoritário, enfim, não pode nem falar com ele. Ele gosta de aparecer. E aí eu creio que é um dos perfis de árbitro que eu não gosto. A verdade é falar quem gosta no futebol brasileiro, enfim. Mas quando eu já vejo a fotinha dele, já dá até arrepio. Eu não gosto nem de ver esse cara pitando o jogo do Cruzeiro, mas enfim, que ele possa fazer uma boa arbitragem, assim pelo menos como foi contra o Bahia, passando despercebido, Rafa. E assim, clássico é um jogo muito difícil de ser apitado, porque a gente sabe que se o árbitro não tem a capacidade de controlar, se ele não tem critérios muito claros, rapidamente os jogadores vão engolir o árbitro no jogo. É isso que acontece. Então, assim, torcer muito para que ele esteja numa jornada abençoada no domingo e não seja o protagonista da partida. Mas é difícil, gente. É um tipo de jogo que tem que ser o melhor árbitro possível, disponível, e ainda assim corre-se o risco de ser difícil para ele, porque vocês sabem como tem sido o clima também de Cruzeiro e Atlético, os jogadores não têm facilitado também a vida da arbitragem, e eu imagino que vai ser um jogo bem chato nesse sentido, assim, então, enfim, né, vamos torcer para que não seja preponderante para o resultado, mas é aquilo, eu falo muito, às vezes não é uma questão de um erro claro, assim, há um pênalti que não foi marcado, uma expulsão que deixou de dar, mas é uma questão de falta de critério, de uma falta que apita aqui e lá não apita, isso vai enervando todo mundo, conversa demais, então, assim, é difícil, esse tipo de jogo é complicado. E já é um jogo cheio de protagonistas, né? Naturalmente falando, vai ter jogador querendo se impor, jogador que, né, é um jogo com os ânimos mais exaltados, aí tinha que ser um juiz mais discreto, né? Um cara querendo aparecer menos que os jogadores. A gente sabe que do lado do Atlético a gente tem o Hulk, que gosta muito de apitar o jogo, a gente tem o Lianco também, que é outro cara complicado. Do lado do Cruzeiro também tem uns jogadores que gostam também de cozinhar a arbitragem, o Matheus Pereira, o Gabigol quando está em campo. Então, já é um jogo com muitos elementos ali de protagonismo, né? E aí, acho que eu não lembrava do árbitro, né? Pegando o que vocês estavam falando aí, acho que é rara a mão aí na escala, né? Mas vamos torcer porque ele faça um bom jogo. Acho que só Amém. dele não ser o protagonista, né, como a Rafa disse, já é sinal de que provavelmente ele vai estar fazendo ali uma boa arbitragem. Mas ele tem esse perfil, né, de querer sempre aparecer. É um jogo que envolve, assim, muito essa questão mental, porque é um clássico. Tem jogadores, como o Baú lembrou, que gostam muito de buzinar no ouvido da arbitragem. E os jogadores do Cruzeiro, eles já vêm, não só os jogadores, principalmente os torcedores, com tudo o que aconteceu no outro clássico, né, onde o Cruzeiro foi prejudicado assim de uma forma absurda
a gente fala muito do pisão do Lianco, né? Mas tem também aquele lance envolvendo o Hulk e o Fabrício Bruno no segundo gol. A arbitragem do Flávio no outro jogo contra o Bahia, né? Sem ser o desse ano, o jogo do ano passado também foi controversa. Então eu torço muito para que ele esteja num dia inspirado para o MEN. Não seja ele a estrela da companhia, né? Nós temos 2 times aí com jogadores de qualidade. O Cruzeiro vem num momento de ascensão. Então, eu torço muito para que ele não apareça, ele faça o seu trabalho, mas sem aparecer, porque o espetáculo ele é bom quando o juiz não é o protagonista. Sei que a partir de amanhã nós vamos falar principalmente, né, muito dessa partida. Mas já citei um pouco essa semana sobre essa partida e o perfil dos atletas do Cruzeiro, inclusive adotado no Clássico Mineiro. Vou voltar a repetir. Fabrício Bruno, que vem numa grande evolução, que você venha continuar com esse papel de xerifão. Nada de ficar de papinho com o seu amigo pessoal, o Hulk, não. Vocês são amigos fora de campo. O Hulk é adversário e jogadores do Cruzeiro também têm uma mania de ficar conversando com jogadores do Atlético dentro de campo. Eu não gosto desse tipo de atitude em tipos de jogos como esse. O Hulk é amigo do Fabrício Bruno? Sim. Não sabia dessa, não. Enfim, né? Que eles possam ser amigos fora disso aí, né, ô Baú? Porém, dentro de campo, ó, tem aquele respeito, mas trata como adversário, né? Principalmente nesses jogos assim. E não é só o Fabrício Bruno, não. Outros jogadores também do Cruzeiro ficam muito de papinho com os jogadores do Atlético, falando desse clássico, por exemplo, no Campeonato Mineiro. É o enxergar como adversário para a gente manter 100% na toca aí, se Deus quiser.